Na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, a carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 5, versículo 12, nós faremos a meditação nesse texto nessa noite. Esse texto, na minha vida, ele é a filosofia do meu ministério, eu acredito que do ministério da igreja. Aquilo que o Senhor nos chama a fazer, como ser igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Nós faremos a leitura até um determinado versículo, e você pode ir acompanhando aí na sua Bíblia, depois nós meditaremos no texto. Um monte de folhinha aí está balançando aí, né? Tessalonicenses. Nome bom para você colocar no seu filho. Vem cá, Tessalonicenses. Acho que vai ficar legal, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que demoesteis submissos, consoleis desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua o outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Senhor, fala conosco nessa noite, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos guia, Deus, para que nessa noite encontremos em Ti tudo o que necessitamos, em nome de Jesus. Amém. A vida da igreja, a vida de relacionamentos exige amor. Eu vi um vídeo essa semana, especificamente ontem, um vídeo no WhatsApp de uma necessidade da família de expressar amor. Talvez você viu esse vídeo, alguém começou um projeto de pegar os filhos, filmar os filhos, alguns adolescentes, ligando para os pais e dizendo que ama eles. Não sei se você viu esse vídeo. Eu fiquei extremamente emocionado com esse vídeo, porque eu sou um desses meninos aí que tem muita dificuldade para dizer eu te amo, eu amo, mas não digo. Sabe como é que é? Eu falo, aquela piadinha lá, né? Eu faço uma conta, né? Eu amo, mas não digo. E às vezes eu não digo para os meus pais, essas coisas. Para a esposa eu falo, porque senão você sabe, não é um problema que a gente tem, né? Tem que falar. Mas dentro de casa, às vezes a gente deixa um negócio assim. E o vídeo é assim: o menino liga para o pai, e tem uma legenda embaixo, para a gente ouvir tanto a voz do filho como a voz do pai. E ele diz: olha, pai, o senhor está bem? Está na igreja? Estou chegando em casa. O pai diz: ô pai, eu queria ligar só para dizer que eu te amo. Aí o pai fica assim espantado, né? Ué, meu filho, você me ama? Amo. Que bom ouvir uma notícia dessa. Oh, meu filho, eu também te amo muito. Olha, papai gosta muito de você. E aí diz aquela declaração de amor. Alguns meninos desligam e acham super normal, né? Outros choraram depois que o vídeo acabou. Ficavam chorando assim, copiosamente, porque a sensação de manifestar amor e receber amor é uma sensação muito única. Nada nesse mundo compara a sensação de amar e ser amado. A igreja é uma família, assim como as nossas. Nós somos corpo de irmãos, de muitos membros. Nós somos uma família de muitos filhos, cujo cabeça é Jesus e cujo pai é Deus. E para que a nossa igreja desenvolva mais e mais, é necessário amar a Deus e amar o próximo. É necessário que a gente diga tão claro e tão verdadeiro a Deus: Senhor, eu te amo. E é necessário olhar para o próximo e dizer: meu irmão, eu te amo, de maneira verdadeira. Esse texto trata para nós da vida da igreja. Vida em dois sentidos. Vida porque as coisas que estão nesse texto referem-se ao cotidiano da igreja. É o dia a dia, a vivência. Tudo que a gente leu aqui faz parte da vivência da igreja.
Mas também princípios que estão nesse texto, se praticados, trazem vida para a igreja. Vida de verdade. Uma igreja saudável, uma igreja forte e uma igreja cheia de vida. Essa é a receita de Paulo no fim de Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, para que a gente seja cristãos cheios de vida, apesar da vivência desastrosa. O cotidiano às vezes é complicado. Quer ver? A igreja de Tessalônica foi fundada basicamente em 3 sábados. Paulo e seus companheiros de viagem missionária passaram ali naquela região e por 3 sábados consecutivos o apóstolo Paulo prega naquela cidade. Ao terceiro sábado, ao fim do terceiro sábado, vários irmãos se converteram a Jesus Cristo e uma igreja nasce ali naquele lugar. Paulo fica ali por um brevíssimo tempo, porque acontece um motim naquela cidade. A liderança judaica daquela cidade se levanta contra Paulo e aquela igreja. Eles estão na casa de Jason, lembra-se disso? Então a casa de Jason, acontece um problema na casa de Jason, lembra-se disso? Acontece um problema muito grande ali, e a igreja então observa que era melhor que os apóstolos, Paulo e os outros que estavam com ele, saíssem de lá, por precaução da própria vida. Então Paulo deixa a igreja em Tessalônica como estava, contra aquele motim, contra toda aquela rebelião dos judeus que aconteceu na casa de Jason. Ele vai embora e deixa a igreja lá. As ovelhas falam: ó, pastor, vai embora, nós vamos matar o senhor. O Paulo então vai embora e vai para outras regiões. Preocupado então com aquela igreja, muito tempo sem ir para lá, ele envia Timóteo para aquela igreja. Timóteo vai então para a cidade de Tessalônica. Paulo vai dizer que tentou ir lá muitas vezes, mas Satanás o impediu. A gente não sabe muito bem o que aconteceu para que o apóstolo Paulo não pudesse ir naquela cidade. Mas ele disse que houve barreiras espirituais para que ele estivesse lá. Timóteo foi. Timóteo vai, faz um relatório a Paulo, volta, encontra com Paulo, faz um relatório: olha, Paulo, a igreja lá está assim, 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 assim. Tem esse problema, aquele outro, mas tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, está ótimo. Paulo então recebe a palavra de Timóteo e envia 2 cartas à igreja, para ser lida não somente naquele lugar, mas em todas as regiões, em todos os lugares daquela região. A igreja de Tessalônica tinha coisas muito boas. Por exemplo, era uma igreja, o apóstolo Paulo vai dizer, que era uma igreja operosa no amor, na fé, amor abnegado e firme na esperança. A gente viu isso aqui hoje de manhã. 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. É uma igreja que acatava a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas debaixo do poder do Espírito Santo. Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer também que Timóteo contou para ele que toda aquela região da Macedônia e da Acaia já conhecia o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da pregação e do testemunho da amada igreja de Tessalônica. Era uma igreja fora do sério, uma igreja padrão, como dizem a garotada de hoje, uma igreja top, redondinha, filé, boa. Na prática do dia a dia, uma igreja que estava fazendo um excelente trabalho. O apóstolo Paulo vai dizer que com relação ao amor fraternal, não é necessário dizer mais nada, porque aqueles irmãos já estavam progredindo. Já imaginou isso? O pastor vai dizer para a igreja: olha, não tenho bronca para dar sobre amor entre os irmãos para ninguém, está tudo ótimo, continue progredindo. Uma igreja que estava bem, vamos ser sinceros, estava muito bem. Não significa que era uma igreja perfeita. Era uma igreja que tinha alguns problemas. Ao que tudo indica, naquela igreja tinha alguns problemas internos e externos. Alguns irmãos estavam desanimados com relação à perseguição que aconteceu fora da cidade e expulsou Paulo. Alguns irmãos ficaram assim meio assustados e meio só preocupados. Puxa vida, até o nosso pastor foi expulso por causa da perseguição, a nossa fé está fraca. É o problema da igreja. Existiam algumas preocupações aqui com amigos que haviam falecido e eles não sabiam o que acontecia então com quem morria. Parentes e amigos morreram e aquilo então tomou conta daqueles irmãos. Eles ficaram extremamente desesperados e preocupados. O apóstolo Paulo então vai escrever no capítulo 5 que ele não queria que ninguém ficasse chateado com relação aos que dormem. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ele resolve então dar um panorama sobre o que acontece com quem morre. No segundo Tessalonicenses, é uma palavra boa para a gente embolar ali, né? Tessalonicenses. Ele vai dizer que ao ressoar da trombeta, né, no 1 Tessalonicenses, os mortos ressuscitarão, os vivos irão morar com Jesus. Então Paulo está consolando aquela igreja que provavelmente perdeu vários dos seus familiares ou amigos da igreja e não sabia o que acontece com o crente que morre. E hoje, graças a Deus por essa palavra, nós temos o consolo do Espírito Santo por isso. O apóstolo Paulo também vai falar contra o sentimento que estava acontecendo no coração da igreja, de que parece que o apóstolo Paulo esqueceu de nós.
A igreja não estava se sentindo amada e nem cuidada. Existia naquela região vários charlatões. E começaram a dizer: Paulo é um de nós, Paulo faz o que nós fazemos. A igreja começou a pensar: puxa vida, será que nós nascemos também de um ministério falso, enganoso? O apóstolo Paulo foi embora, nunca mais voltou. Então ele escreve para dizer que ele ama aqueles irmãos. Ele, tanto é que ele diz: dando sempre graças a Deus por causa de vocês, sempre recordando em nossas orações cada um de vocês. Paulo está cuidando daquela igreja. E havia alguns problemas internos. Alguns gentios não abandonaram uma vida de baixo padrão sexual. Tinha alguns problemas imorais de sexualidade naquela igreja. E por causa da ênfase muito escatológica da volta de Jesus que Paulo fez lá, alguns irmãos viviam uma vida relaxada e preguiçosa. A Bíblia vai dizer que alguns irmãos não queriam trabalhar mais, porque diziam que Jesus estava voltando. E começavam a comer e a viver à custa de outros irmãos. Eram os cunhados que tinham lá. Brincadeira, né? Existe esse problema na igreja de Tessalônica: a preguiça, a ociosidade, a irresponsabilidade. O apóstolo Paulo então escreve uma carta para essa igreja. No fim dessa carta, ele comunica princípios gerais para aquela igreja. E são esses princípios gerais que eu gostaria de pegar para nós essa noite e tentar entender como Deus traz vida para a igreja através desse texto. Como Deus faz a nossa igreja ser uma igreja cheia de vida. Em primeiro lugar, Deus faz isso quando existe bons relacionamentos entre os líderes e os liderados. Começa assim. Uma igreja que não ama o seu líder e um líder que não se dá bem com seus liderados é uma igreja destinada à falência. Destinada à falência. Olhe comigo o versículo 12 e versículo 13. Rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham no Senhor, e os que vos presidem no Senhor, e admoestam, que os tenhais em amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vamos ler o finalzinho todos juntos aí? Vivei em paz uns com os outros. Toda igreja, você querendo ou não, tem líder. Até algumas igrejas que não existe a figura do pastor direta, tem líder. Todo mundo, em algum lugar. Todo lugar da vida da gente, alguém puxa a liderança. É sempre assim. Tem gente que tem esse perfil, e ele não é melhor nem pior. Ele é o líder. É assim, é normal. Deus fez assim. A vida da igreja é assim. Agora, toda igreja tem líder, mas se toda igreja que tem líder possui um bom relacionamento com esses líderes, é diferente. O texto vai falar então do líder e do liderado. A primeira coisa que o texto vai falar, vamos começar do mais importante, que é do líder. Fala três coisas. É tarefa do líder trabalhar, é tarefa do líder presidir e é tarefa do líder admoestar. O líder tem que fazer essas três coisas. A palavra trabalhar aqui tem o significado de fazer algo incansável, cheio de exaustão física e mental. É se desgastar no trabalho da igreja. Essa é a palavra trabalhar. Trabalhar, irmãos, é desgastar-se por todo, é doar-se completamente para o reino de Deus. Veja bem, o líder da Bíblia não é aquele que tem status, mas é aquele que serve. É necessário colocar os aventais, é necessário servir na igreja, de modo que, quanto mais cargo uma pessoa deseja ter na igreja, mais serviço ela está pegando para si. Agora, é possível servir reclamando, mas é possível servir com alegria. A recomendação de Paulo é que aquela igreja, que os líderes servissem no Senhor. O pastor deve servir no Senhor. Os líderes da igreja devem servir no Senhor. O maior dentre vós é aquele que serve. E Jesus diz aos seus discípulos em Marcos 10: entre os governantes do mundo, não é assim, mas entre vós é: quem deseja ser o primeiro, seja aquele que serve. Para que um líder seja amado e respeitado na sua igreja, e a sua igreja tenha paz, ele precisa ser um cara que trabalha. Se você é líder na sua casa, você quer ter respeito no seu lar, trabalhe. Se você é pai, marido, quer ter honra na sua casa, a palavra sua valer, trabalhe. Mostre para as pessoas da sua casa o que você faz. Você fala, mas também faz. O líder, ele inspira, ele chama, ele evoca a paixão para as pessoas fazerem juntos. Mas de nada adianta um líder que fala e nunca faz. O líder precisa ser o primeiro a pôr a mão na massa. Precisa ser o último a apagar as luzes. Ele é aquele que puxa, que carrega, que vai embora. Ele chama atenção para ele, mas ele faz, não para
glória dele, mas para a glória de Deus. Uma igreja que tem líderes assim, é uma igreja que se dá bem. Então eu gostaria que você, que é líder na nossa igreja, pensasse: eu preciso ser líder. Eu sou o primeiro a puxar. O líder trabalha, a palavra é essa, é chegar na exaustão, cansadíssimo, mas fez o que tinha que ter feito. O nosso Senhor Jesus disse que nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque logo a noite vem e ninguém trabalha mais. Existem muitos preguiçosos no dia a dia da igreja. Existem muitos preguiçosos. E nós não podemos permitir que a preguiça alcance a gente. Segundo, o líder não apenas trabalha, mas o líder preside. Aqui traz a ideia do bispado, do pastoreio, da presidência da igreja. Aqui Paulo vai dizer que a igreja devia honrar esses líderes e amá-los, porque eles são aqueles que presidem, que eles enxergam o de cima, eles veem o todo da coisa, eles controlam ali, não com o braço ditador, mas com visão de presidência. Ele rege, ele preside, ele administra. Isso não é autoimposto, isso é designado por Deus. Ele vai dizer: aquele que vos presidem no Senhor. O líder, ele é aquele que ao mesmo tempo serve como todos, e ele deve ser visto igualmente a todos, em humildade e submissão a todos. Não existe ninguém maior e melhor na igreja, somos todos iguais. Mas ele é alguém diferente em função e em cargo. Ele é alguém que rege sobre outras pessoas nos assuntos eclesiásticos. Então ele preside no Senhor. E todo bom líder que preside no Senhor dá glória a Deus e não glória a si. Então você quer saber se o pastor da igreja, se os líderes da igreja, se os presbíteros da igreja, se os diáconos da igreja são homens de Deus, são bons presidentes da igreja, se eles presidem com o coração devoto a Deus, é no final a glória de quem? De Deus ou dele? A glória de Deus. Pastores que evocam a glória para si são pastores que não entenderam qual é o seu lugar no dia a dia da igreja. A glória é sempre de Deus. Eu contei essa história outro dia e vou contar de novo. Um amigo meu foi pregar numa igreja, no aniversário da igreja, colocaram um pastor convidado para pregar no púlpito e um bolo bonito aqui. Lembra dessa história? Já contei, né? Colocou um bolo lindo aqui. E aí a irmã estava sentada no banco, o pastor convidado do lado, e ela está vendo ali, pastor, o bolo? Aquele bolo foi eu que fiz. Eu já vi um bolo mais lindo do que esse. E ele falou com ela: nunca vi, irmão, um bolo igual esse. Irmãos, e ele disse: é verdade, eu nunca vi um bolo igual aquele. A mulher não fez um bolo, a mulher fez um monumento. É aquele bolo, sabe? Parecia até que ela contratou Picasso para fazer aquilo do bolo. Aquela coisa fantástica. Michelangelo fez a escritura. Uma coisa divinal. E diz que o bolo era tão lindo que enquanto ele pregava, as pessoas não conseguiam prestar atenção na pregação. Era o bolo, olha o bolo. Gente, como é que será que ela fez isso? Já viu, as irmãs da Safra devem ter ficado doidas, né? Vendo o bolo lá. E papo vai, papo vem, ele pregou. No final da pregação, o pastor da igreja pegou a palavra e disse assim: olha, eu gostaria de dizer que o irmão fulano de tal fez isso, muito obrigado. Esse culto foi muito bom, o pastor que veio, falou, elogiou, deu parabéns para todo mundo. Esqueceu de quem? Da mulher do bolo. Diz que ela estava sentada do lado desse cara, enquanto o cara estava orando, agradecendo a Deus pelo culto, na oração final, ela estava do lado assim: Senhor, eu prometo que nunca mais eu vou fazer um bolo para o Senhor. Que pastor sem vergonha. Ela orou, né? Então eu moro outra história. A gente faz, a gente serve para a glória de Deus. Assim deve ser todo líder. Terceiro, o líder deve admoestar. Essa palavra aqui é exortar, é chamar a atenção. O apóstolo Paulo vai nos dizer aqui que no dia a dia da igreja, alguns precisam ser exortados, precisam levar dura. Precisam falar: não, na sua casa não é assim. Um pai que não corrige os filhos, o que acontece? É necessário dizer: não, isso não vai ser feito, isso não pode fazer. A ideia do apóstolo Paulo aqui é dizer que o líder tanto encoraja como exorta, para que os crentes não se desviem da caminhada. É necessário, irmãos, que alguém coloque freio no povo. Alguém tem que falar: isso não. Alguém tem que dar dura. Vamos dizer assim: alguém tem que ser o chato. E esse tem que ser o líder. Isso vale aqui na igreja, isso vale na sua casa. Você precisa dar um basta em algumas coisas. Alguns não gostam, alguns fazem bico, viram o rosto, vai embora. Faz. Mas é papel de todo líder admoestar. É papel de todo líder admoestar.
João Calvino diz que o líder que não exorta não serve para ser líder. O líder que não sabe exortar não serve para ser líder. A gente tem que aprender a dizer não para as pessoas e a colocar a casa em ordem. Tem hora que é necessário. Então o líder tem esses 3 papéis. Ele trabalha muito. Ele preside para a glória de Deus. E ele exorta. Ele diz, aí não, isso não pode. Mas e a igreja? E o liderado? E os outros irmãos que estão debaixo da liderança de outros irmãos? A Bíblia vai dizer que vocês tenham eles como muito amor, máxima consideração e honrem cada um deles. É normal no dia a dia da igreja que pessoas tratem com falta de respeito aos seus líderes. Talvez pelo tempo de convívio, talvez por ele ser um cara muito brincalhão, né? Aí eu estou falando de mim mesmo, se você pegou a ideia, né? Às vezes as pessoas faltam um pouco de respeito. Isso acontece, é normal. O nosso Senhor Jesus também passou por isso, e sem chororô e sem mimimi. Agora, algumas coisas beiram ao ridículo. A palavra de Paulo é o seguinte: se o líder é um cara que trabalha, é um cara que faz no Senhor, e é um cara que preside bem, ele está fazendo o seu trabalho diante de Deus, corretamente diante de Deus, ele deve ser amado, honrado e respeitado. Por quê? Não porque ele é o cara, mas por causa do trabalho que ele exerce. A Bíblia está falando isso. Não é por causa da personalidade dele, não é por causa de prestígio pessoal, mas é por causa do trabalho dele. Veja bem, que os tenhais em amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. É isso que Paulo está falando. Honre o seu líder, honre o seu marido, que é o líder da sua vida. Os filhos, honram seus pais, que são os líderes da sua vida. Não porque ele é isso ou é aquilo, não, por causa da função que ele exerce. Deus colocou ele naquele lugar para ser honrado ali naquele lugar. Honra a quem honra, não é isso? Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. A honra de César foi dele. Então não falte com respeito à sua liderança. Agora, não endeuse os seus líderes. Existe um movimento na igreja evangélica hoje de que os líderes são idolatrados. Eles falam as bobagens e as bobeiras que fazem e eles estão lá pisando em cima do povo. Coisas absurdas acontecem em determinados lugares. Não endeusa ninguém. Líder não é Deus, líder é homem. Mas também não falta de respeito para com ele. Foi colocado por Deus. Ame-o, trate com máxima consideração. Não por causa de si, mas por causa do que ele faz. Ele ajuda as pessoas a andar no caminho do Pai. E é necessário cuidar dele também. Então Paulo vai dizer para nós que se a gente deseja ter paz uns com os outros, a igreja precisa ter um bom relacionamento entre os líderes e quem é liderado. Esse relacionamento só vai acontecer com a postura de líder e não faz nada. O meu sogro que costuma brincar que pastor muito gordo é problemático. É sinal que não trabalha. Ah, ok. Estou dizendo que todo pastor que está cheinho não está trabalhando. Claro que não, tem vários detalhes. Mas a máxima, o princípio que ele está querendo dizer é o seguinte: é muito bom tomar cuidado. Tem que trabalhar, irmãos. A gente não ganha respeito sem trabalho. A gente não ganha o amor das pessoas sem trabalho. As pessoas só valorizam quem elas botam fé naquilo. E a pessoa precisa comprar aquela ideia. Mas, por outro lado, tem muito pastor e muito líder, membro de igreja que trabalha bastante e é sempre desonrado pelo próximo. O apóstolo Paulo vai nos dizer que se a igreja quer ser feliz, a igreja precisa ter um bom relacionamento entre os líderes e os seus liderados. Segundo, o apóstolo Paulo também vai nos ensinar nos versos 14 e 15 de que é necessário que na igreja haja bom relacionamento entre os próprios irmãos, não apenas então entre líderes e liderados, mas entre todos. E ele fala isso em 4 princípios. A ideia de Paulo agora vai dizer que o trabalho da igreja ele é tão amplo e o reino de Deus ele exige tanto que um pastor e seus líderes não conseguem fazer. É necessário que todas as pessoas pastoreiem umas às outras. Você entendeu isso? Eu vou dizer de novo, para que você fale assim: acho que eu não entendi. Eu vou reforçar. Paulo está dizendo que cada crente é responsável pela vida espiritual do outro irmão. Às vezes sai da boca dos crentes assim: eu não tenho nada a ver com isso. Ah, o presbítero vai lá, o pastor vê o que faz, eu não tenho nada a ver com isso. Deixa o pau cair a folha. É cada um que parece até 2 irmãos, tão horroroso que a gente ouve. A ordem
ordem de Paulo é, em primeiro lugar, que vocês admoestem os insubmissos. Todo crente tem o papel de chamar o irmão na regulagem. Todo crente. Uma igreja saudável é uma igreja assim, que os irmãos chamam um ao outro na regulagem. Chama com amor, chama com carinho, chama com jeito, com sabedoria, mas chama. Jesus diz para nós, se vires o teu irmão pecar, o que ele faz? Põe uma foto no Instagram e fala, que palhaçada que está fazendo esse irmão, é isso? Não. Manda em direta no Face, é isso? Não. O que você tem que fazer? Vá conversar com o teu irmão a fim de ganhá-lo. Não tendo dado certo, convide outros irmãos e converse com ele a fim de ganhá-lo. Não tendo dado certo, leve-o à igreja a fim de ganhá-lo. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Enquanto a gente não sentir o impacto disso, a nossa igreja nunca vai ser saudável, nunca vai ser cheia de vida. E tudo começa aqui, a admoestar insubmissos. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses 3, capítulo 6 e 11, ele diz quais são os insubmissos daquela igreja. São pessoas, aqui a palavra vai dizer, insubmissão, é uma palavra militar, do soldado, que está totalmente fora dos outros dentro do regime militar. Os soldados têm horário para dormir, ele dorme mais tarde. Os soldados têm horário para acordar, ele acorda mais tarde. Os soldados têm horário e jeito para marchar, ele marcha diferente. Ele é um soldado rebelde, irresponsável. Essa é a palavra que Paulo está usando. Termo militar, para os insubmissos, para os desordenados. Toda igreja tem o crente da desordem. Toda igreja tem. Os crentes rebeldes, os crentes doidos, que resolvem fazer o que ninguém tem coragem de fazer, e uns que resolvem fazer o que não devia estar fazendo. Crente que vai onde não devia ir, faz o que não devia fazer, casa 1 milhão de vezes. Crente que faz tudo errado, vive na prática do pecado, vai em um lugar que não devia. Tem crente assim, irmãos, na igreja. Crente que fala mal dos outros. Crente que não ouve palavras de admoestação. Tem mesmo. E o que Paulo está falando para nós? Igreja, admoeste essa galera. Fala com esses irmãos. Olha legal. Irmão irresponsável. Toda igreja tem aquele irmão que no início começa apoiando o trabalho da igreja, já viu? Não, pastor, vai dar certo. Passa um mês e esse treino vai para frente. Esse treino vai para frente. Todos os irmãos começam a dizer, pastor, conta comigo, eu sou o primeiro. Passa um mês, aí, pastor, não tem problema aqui, não vai dar para ir não. Toda igreja tem os irresponsáveis. E Paulo vai dizer que é papel de um do outro. Fala, irmão, você falou? Pois é, irmão, vai ter que fazer. Não seja irresponsável. Não seja insubmisso. Segundo, o apóstolo Paulo vai dizer que a missão dos crentes consolar desanimados. Gente, toda igreja tem um crente borocochô. Conhece? Um crente borocochô? Parece que ele enxerga a vida com óculos de lente cinza. A vida não tem cor nenhuma para ele. Ele é aquele cara, a palavra na verdade é aquela palavra de pessoas de espírito pequeno, sabe? Gente assim, triste, desanimada. Fulano vai prestar prova, aeronáutica. Oh, coitado, vai passar não. Sabe aquela pessoa assim? Meu Deus. Aquela pessoa que ela vem chegando perto de você e fala assim, Deus, dá só um plano. Gente para baixo, meu Deus. Como o reverendo Roberto disse aqui no dia 30 de março do ano passado, se tiver alguma irmã Maria, né, me pediu até perdão, eu peço também. A Maria das Dores, não é isso? De manhã dói aqui, à tarde dói aqui, depois dói ali, depois dói acolá, tudo. E a Bíblia diz o que a gente tem que fazer com esses irmãos? O que dá vontade de fazer? Ficar louco com esses irmãos. Brigar, berrar, falar assim, gente, pelo amor de Deus, todo dia, não é isso? Não é isso que tem que fazer. A Bíblia diz que é consolar desanimados. A palavra consolar aqui traz essa ideia de chegar de perto, falar bem de pertinho, isso é consolar. Por que a gente tem que chegar perto para consolar? Porque a gente tem que conhecer os problemas daquela pessoa para ajudar. É muito fácil a gente ver alguém tão desanimado e a gente não sabe o que essa pessoa está passando. Então consoleis os desanimados. Uma igreja que ajuda o outro a chegar lá no final. Não está fácil, mas o irmão reclama sempre. O irmão está sempre para baixo. Pois é, ele vai sempre precisar de ser consolado. É por isso que nós estamos aqui, para consolar os desanimados. Então ele fala de amoestar os rebeldes, consolar os desanimados. E o terceiro, comparar os fracos. Também tem na igreja gente fraca.
Gente que está sempre pecando. Sempre. Está sempre errando. Está sempre trocando os pés pelas mãos. Gente também aqui pode ter significado, os fracos, dos judeus legalistas que se escandalizam com tudo. Ah, mas o irmão fez uma tatuagem. Meu Deus do céu. Eu não vou naquela igreja nunca mais. Já viu isso? Os fracos. É isso que a Bíblia diz, os fracos. Mas fulano comeu chouriço. Nossa. Comeu sangue. Meu Deus. Tem sempre os fracos. Nossa, colocaram a luz azul na igreja. Meu Deus do céu. Fica desesperado. Acho que o mundo vai acabar. São os fracos. Ou estão sempre em pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que ter paciência. Sejais longânimos para conosco. Tem que ter paciência. Tem a história de um pastor, acabou o culto, ele viu um menino ruivo, de uns 10 anos de idade, correndo assim na porta da igreja. Ele atropelou um monte de gente, entrou para dentro da igreja e sentou a mão na bateria. O pastor virou para um rapaz que estava do lado e falou assim: já percebeu que os meninos mais bagunceiros da igreja no final acabam virando os pastores? É necessário ter paciência. É necessário, não é sacanagem. Tá bom? É necessário, irmãos, observar com os olhos diferentes. Quando as pessoas chegarem com os seus problemas, a gente tem que ter paciência. Os irmãos mais difíceis, aqueles que estão sempre precisando de algum cuidado especial, os fracos. É necessário ajudar. Aqueles que estão sempre pecando, é necessário chegar perto, ajudá-los, amparar. Amparar é isso, é dar o braço para a pessoa andar com você. Ela não consegue andar sozinha, ela vai cair. Ela precisa ser amparada. É missão sua fazer isso com qualquer fraco que exista na igreja. Então está de embora, não? Quarto, e não pagar o mal com o mal. Paulo termina aqui, sorrateiro. Então o que ele está falando? Igreja, quer ser bem? Quer ir longe, igreja? Tá bom. Cuide da vida espiritual do seu irmão. Admoeste a turma rebelde. Chega junto, chama da regulagem. Crente que precisa ser apertado, ganha parafuso, aperta ele. Também console os desanimados. Ampare os fracos. E nunca pague o mal com o mal. Na verdade, ele vai dizer aí: evitai que alguém pague o outro mal com o mal. É missão sua. Quando vê alguém dar uma resposta atravessada no irmão, chegar perto do irmão e falar assim: não responde não, responde não, responde não. Fala nada. É sua missão fazer isso. Irmão, não é assim não. A igreja é boa demais, né? Não deve cair o pescoço um do outro, mas não pode. Tem que ter paciência. Evitar que alguém pague o mal com o mal. Sabe por que a gente não pode nunca pagar o mal com o mal? Primeiro, nós nunca podemos pagar o mal com o mal, porque Deus nunca nos dá o mal. E Deus é o padrão. Deus sempre faz o bem. A gente tem que imitar sempre a Deus. Sempre faz o bem. Segundo lugar, pagar o mal com o mal é fazer vingança. E a Bíblia diz que a vingança só pertence a Deus. Quando você paga o mal com o mal, você toma o lugar de Deus e faz com as próprias mãos. Isso é maldição da sua vida. Você tem que deixar a vingança para quem é dono da vingança. A sua missão é dar uma face, andar mais uma milha, baixar a cabeça e de ser manso e humilde de coração. É moleza não. Ser sempre aquele cara de... E Paulo vai dizer, no finalzinho aí do versículo 15, que nós devemos sempre fazer o bem para com os de dentro e para com os de fora. Nunca pagar o mal com o mal, pelo contrário, sempre fazer o bem para os de dentro da igreja ou para os de fora da igreja. Fazer o bem para todos. Para todos. Uma igreja saudável, então, exige o pastoreio de uns bons uns com os outros. Em terceiro lugar e último, o apóstolo Paulo também vai nos dizer que exige um bom relacionamento com Deus. Vamos ler esse trecho? Esse trecho é fantástico também. Nós vamos ler ele todos juntos. Vamos lá? Versículo 16 até o versículo 22. Vamos lá. 16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Não apagueis o Espírito, não despreceis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Então, a primeira receita de Paulo para uma igreja cheia de vida e saudável, uma igreja de líderes que trabalham, presidem
exortam, tudo dentro dos padrões da palavra de Deus. Quando você se tornou membro da igreja, uma das perguntas que foi feita a você: promete ser fiel e honrar a liderança dessa igreja enquanto ela for fiel à palavra de Deus? E você disse o quê? Não prometo. A não ser que o líder não esteja valendo de mais nada. Aí realmente tem que acertar as contas dele. Mas se estiver bem, estiver diante do Senhor, obedeça. Honre, ame. É isso que a Bíblia diz. E o líder, se não estiver trabalhando, cria vergonha na cara e começa a trabalhar. Cria vergonha na cara e começa a trabalhar. Segundo, uma igreja saudável é uma igreja que tem um bom pastoreio intermembral. Não existe essa palavra, mas eu fiz agora. Os irmãos se relacionam muito bem num exercício de pastoreio mútuo, um com o outro. O irmão está fraco, vai lá amparar. O irmão está desanimado, vai lá consolar. O irmão está rebelde, vai lá exortar. Te deu um comportamento de coisa de ruim, de maldade? Nunca responda o mal com o mal, mas faça o bem para todos. Olha que receitas fantásticas. Se você colocar um ovo num fermento, fica fantástico aí. Bolão dando. E em terceiro, para terminar, ele fala: agora, irmãos, também prise pelo bom relacionamento com Deus. Uma igreja que quer ser saudável, crente que quer ter vida espiritual sadia, precisa levar a vida cristã a sério. Então ele vai falar aqui ele subdivide esse ponto em mais dois. No versículo 18 ao 20, do 16 ao 18, ele vai falar sobre coisas que o crente tem que fazer para com Deus, para que a vida espiritual dele seja melhor. E depois do 19 ao 22, ele vai falar de coisas que o crente tem que levar muito a sério, não brincar com algumas coisas. Começando então no versículo 16, o que diz aí? Regozijai-vos sempre. A primeira coisa que um crente tem que fazer para se dar bem na vida cristã e para ter uma igreja saudável é entrar com suas portas com canções de graças e nos seus lábios com hino de louvor. Alegria. Espírito de alegria. Filipenses 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo vai nos dizer aqui então nesse texto de que o espírito de alegria do crente é o espírito de alegria ultra circunstancial, ou seja, ele vai além do que está acontecendo com a vida dele. A alegria do cristão não está nas circunstâncias, a alegria do cristão está em Jesus. E se a alegria do cristão está em Jesus, ele tem motivo todas as horas para ser alegre, ainda que agora nessa terra ele esteja passando por problemas. É dever do crente ser alegre. O texto vai dizer: regozijai-vos sempre. É um imperativo. Você, meu querido irmão, vou falar para você agora, não tem o direito e a opção de ficar chateado. Não tem. Você não tem a opção de ficar triste, cabisbaixo. Você tem que se alegrar. Por que eu estou falando isso? E por que Deus fala isso conosco? Porque tem crente que tem tendências fortíssimas a tristezas, a depressões, a chateações. Existem pessoas que têm essa tendência. Existem outros que estão sempre de bem com a vida, viu assim? Tem gente que está sempre rindo, sempre bem. Ainda passando por uns problemas, ele lida bem com ele mesmo. Mas tem outros que faz chapinha, pega a chuva, o céu desaba. Acabou. A vida dela acabou. É suficiente para praguejar, reclamar tudo e acabou. A ordem de Deus é: regozijai-vos sempre. Quando você vier no culto, quando você acordar, alegre-se, vá viver a vida com alegria. Porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Então você tem que carregar essa marca na sua existência. Tem que levar a alegria. Tem. Segundo, espírito de oração, versículo 17. Orai sem cessar. Se você quer ser saudável, você tem que orar sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Você tem que orar o tempo todo. É claro, irmãos, o apóstolo Paulo não está falando para nós que nós vamos ficar 24 horas agora orando, né? Igual uns monges. Vamos ter que morar nos monastérios, no meio do nada, e ficar só orando. A gente tem que trabalhar, né? Estudar, não dá para ficar só orando. Mas o que Paulo está querendo dizer é que você vai orar tanto, vai orar tanto, vai orar tanto, que você vai encontrar uma sintonia com Deus, de que orar para você é tão natural como respirar. Você vai viver, vai vivendo e vai orando. Isso não substitui os seus momentos de devocional específicos da sua casa.
A Bíblia diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Então, existem momentos que você tem que registrar especificamente você e Deus, longe de distração, longe de rua, de trabalho, de televisão e de tudo. Você e Deus no quarto, quietinho. Mas na maioria do tempo a gente não consegue ficar paradão dentro de casa assim. A gente precisa ir para a rua. E quando a gente sai, a Bíblia vai dizer que nós temos que sair em espírito de oração, orar o tempo todo. Tão natural como respirar, deve ser orar na vida do crente. Neemias ouviu uma triste notícia na sua terra. Estava diante do rei, ele era copeiro do rei. Quando ele fica muito triste, ele decide fazer uma petição ao rei. Quando ele vai encontrar com o rei, antes de ele encontrar com o rei, o que ele faz? Ele faz uma breve oração: Senhor, conceda-me um favor diante desse homem. E aí ele fala com o rei. O rei não sabia que ele orou. Ele não fechou o olho para orar e nem juntou as mãozinhas. Ele orou rapidinho: Senhor, conceda-me um favor aqui. E ele falou: Deus pode te dar esse desejo de no dia a dia você começar a orar. Entrou na porta da escola: Senhor, me abençoa na escola hoje agora em nome de Jesus. Viu uma pessoa atravessando a rua: Senhor, vou falar de Jesus para aquela pessoa, dá-lhe força. Foi no médico: Senhor, abençoa esse médico, que essa consulta seja maravilhosa. Vai estacionar o carro na rua: Senhor Jesus, estou saindo, dá uma vaga boa, não preciso, estou com pressa. Estou levando aqui na maneira da brincadeira, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: exercite um relacionamento pessoal, íntimo e verdadeiro com Deus. 24 horas da sua vida, você vai estar sempre naquele estado espiritual saudável, sempre sintonizado com o Pai. Eu tenho certeza que muitas das coisas que você fala e faz, se você praticar essa prática, praticar o exercício da oração sem cessar, algumas coisas da sua vida vão acabar, porque não combinam com Jesus. Vai começar a pedir a instrução dele, ele vai te dar e você vai parar de fazer algumas coisas. Terceira coisa que você tem que fazer: espírito de, versículo 18, em tudo dá graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Gratidão. Gente, o crente tem que ser grato. Tem um texto, um cântico do nosso cenário que diz: graças dou por essa vida, pelos bens que revelou. Depois vai falar assim: graças dou pelos amigos, pelas lutas que há também. Graças dou pelos inimigos, pelas lutas dessa vida e os espinhos que ela tem. Graças dou por tudo. Sabe por que você tem que agradecer por tudo? Porque em todas as coisas você está vendo a mão de Deus na sua vida. Você não vai agradecer o seu pecado. É impossível agradecer o pecado. Já imaginou um crente assim: oh Deus, muito obrigado pelos meus pecados. Não dá para fazer isso. Ninguém agradece um exame terrível que saiu do médico. Ah, Deus, muito obrigado por esse exame terrível. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: Deus, muito obrigado, porque apesar do resultado horrível que eu recebi desse exame, eu sei que o Senhor é capaz de reverter tudo isso, porque poderoso é o Senhor do Rei dos Exércitos. Eu te agradeço por isso. Senhor, muito obrigado por essa doença que eu estou passando, porque eu sei que ela tem um propósito na minha vida. Eu sei que o Senhor está me ensinando alguma coisa. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que eu estou doente e essa doença está me castigando. E eu sei que o Senhor pode reverter ela. Mas se o Senhor não reverter ela, eu também te agradeço, porque eu vou morrer com ela, mas eu vou viver eternamente com Jesus. Essa doença não me tira a salvação. Esse é motivo de gratidão. Dá graças. Agora, os crentes começam a viver a vida cristã, recebem um probleminha, um outro, baixa o espírito de gratidão neles, eles ficam, sabe assim, desalentados, e parece que tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário não tem sentido mais. Então, para você ser grato, é necessário tirar do seu coração toda insatisfação nessa vida. A insatisfação é a arma que o diabo usa para roubar de você sua gratidão. Eu não sou feliz com a minha igreja, eu não sou feliz comigo mesmo, eu não sou feliz com as minhas roupas, eu não sou feliz com o meu carro, eu não sou feliz com a minha família, eu não sou feliz com meus filhos, eu não sou feliz com o meu trabalho, eu não sou feliz com nada. Fala assim: Senhor, me dá gratidão, começar por que Jesus fez e tudo que Ele tem me dado. Afinal de contas, eu e você temos muito mais do que precisamos e muito mais do que merecemos. Nós temos muito que agradecer. Então, as 3 atitudes necessárias para você e Deus: alegria, oração e gratidão. E as últimas, que ele vai falar, as últimas 3, versículo 19: coisas que nós não podemos brincar. Versículo 19, vamos ler juntos? Não brinque com isso. Não apagueis o espírito. Agora Paulo vai dar uma recomendação muito séria. Não brinque com isso. Apagar o espírito. Paulo está fazendo então
ele está usando um símbolo, uma metáfora, chamando o Espírito Santo de Deus na nossa vida como se fosse um fogo. E nós apagamos esse fogo quando nós roubamos o oxigênio que alimenta a chama desse fogo. E o oxigênio que alimenta a chama do fogo do Espírito Santo são 3. A Bíblia, a oração e a santidade. Nós apagamos o Espírito Santo quando nós deixamos de orar, de ler a Bíblia e de andar no caminho de Deus. A ideia aqui é abafar o Espírito Santo. Você já viu como apaga fogo? Se a panela na sua casa estiver pegando fogo e você jogar água, o que acontece? O que acontece? O fogo aumenta. Então não faça o teste, tá bom? E se estiver pegando fogo na panela, não jogue água. Como que apaga fogo? Abafando. Coloca uma tampa bem maior em cima daquela panela e o fogo vai abafar. Paulo está dizendo, não faça isso com o Espírito Santo. Não brinque com a vida cristã. Não fique muito tempo sem orar e sem ler a Bíblia. Vai deixando, vai empurrando, vai empurrando. Não vá vivendo a vida como você acha que está certo. Vou fazer isso, tem nada de errado. Vou fazer aquilo ali, também tem nada de errado. Vou fazendo do meu jeitinho. A chama vai minguando. E uma hora pode ser difícil reacender. Não apague o Espírito Santo da sua vida. Não apague, não brinque com isso. Depois ele vai dizer, não brinque com a palavra de Deus. Ninguém despreze as profecias. Está aí no versículo 20. Pelo contrário, julgue tudo e retém o que é bom. Ninguém despreza as profecias. Aqui, na verdade, as palavras e as pregações que aconteciam na época do apóstolo Paulo se tornaram a palavra de Deus, né? Então, o que Paulo pregava em Tessalônica e em outros lugares, principalmente o que nós estamos lendo aqui, se tornou uma palavra revelada de Deus, inspirada por Deus, e hoje está aqui. Eles não deveriam desprezar a palavra de Deus, que saía da boca dos homens. Hoje, nenhum homem emite palavra nova de Deus, mas homens pregam a palavra que um dia foi dita por Deus. Não despreze a palavra que você está ouvindo. Não despreze o texto que você lê na sua casa. Não despreze uma simples vírgula da palavra de Deus. O que Deus está dizendo. Não despreze as profecias. Julgue todas as coisas. Faça como os bereanos. Ouve o que os pastores estão dizendo. Ouve o que os missionários estão dizendo. O que os evangelistas estão pregando. Ouça. Vá na Bíblia. Compare. Se for verdade, que bênção. Se não for, aí sim, despreze. Julgai todas as coisas e retém o que é bom. Existe muito crente religioso que só acha que a palavra que vale do pastor dele, da igreja dele, da religião dele. Não despreze as profecias. Considere as palavras que saem da boca de Deus na boca dos seus homens. E julgue, analise, e então pratique. A palavra de Deus é um alimento para a nossa vida. E quando a gente trata ela com desprezo, com brincadeira, a gente está cavando a nossa própria cova. Julgar é devorar o ouro da sujeira e deixar o metal nobre. Tenha discernimento espiritual, não despreze as profecias. E por fim, abstende-vos de toda forma de mal. O apóstolo Paulo vai falar para nós: quer ser um crente saudável e que uma igreja verdadeiramente viva? Fuja de tudo aquilo que tem aparência de maldade e que não combine com Jesus. Irmãos, quem é mais santo? O cara que decide andar na beira do pecado ou aquele que decide andar mais longe dele? Eu conheci uma história uma vez de um rapaz que o filho dele era novo, precisava fazer uma viagem e tinha que passar por umas montanhas e vales complicados. Ele procurava então um rapaz para acompanhar o filho dele na viagem. Chamou o primeiro rapaz e o rapaz disse: olha, fique tranquilo, eu conheço muito bem esse caminho. Eu passo pelas pontas e pelos picos dos penhascos, mas eu não caio em buraco nenhum. O seu filho estará tranquilo e seguro comigo. Eu posso passar na bermina do buraco, mas eu não cairei nele. Acabou, puxa vida. Veio o segundo e disse: fique tranquilo, eu sei que essa estrada é perigosa. Eu andarei a uma certa distância do buraco. Fique tranquilo. O terceiro vem e fala assim: olha, eu não conheço a estrada, nunca passei por lá. Fique tranquilo. Eu vou passar o mais longe possível de qualquer buraco que eu encontrar. A qual homem você confiaria a viagem com seu filho? Ao último. A ideia é a mesma. O mais santo não é aquele que diz assim: eu conheço muito bem a vida cristã, eu ando bem pertinho do pecado e não peco, eu sei o que eu estou fazendo. Não, esse não é o mais santo.
O mais santo é aquele que fala assim: eu não sei nada da vida cristã, eu sou um pecador miserável, eu ando o mais longe possível. Esse é o mais santo. É o que Paulo está dizendo. Evite e fuja de toda aparência do mal. Tudo aquilo que não for de Deus, fuja. Meus irmãos, eu gostaria que você pudesse ler comigo então o versículo 23 e 24 na nossa conclusão. Como é possível que os líderes trabalhem no Senhor com santidade e fidelidade a Deus? Como é possível que os liderados respeitem os seus líderes, o amem e os tratem com máxima consideração? Como é possível que os crentes pastoreiem uns aos outros, admoestando rebeldes, consolando desanimados, amparando fracos e nunca pagando mal com mal? Como é possível que a gente viva a nossa vida, como ele vai dizer aqui, sempre com espírito de alegria, sempre agradecendo a Deus, sempre em oração, nunca menosprezando a palavra de Deus, nunca apagando o Espírito Santo, e sempre julgando todas as coisas e fugindo das portas do mal? Como é possível a gente fazer tudo isso? Como é possível ter um bom relacionamento em todas essas três áreas que eu citei? Lendo o versículo 23 e o versículo 24. A força não vem de nós, a força vem de Deus. Vamos lá? Todos juntos? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Você não vai conseguir fazer nada disso que eu disse, que a Bíblia diz, perdão, na força do seu braço. Mas você vai conseguir quando você crê que é Ele que te faz santo e irrepreensível. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará fiel. Amém? Amém. Nós podemos ser crentes saudáveis. Nós podemos ser uma igreja viva e verdadeira, se nós nos submetermos aos mandamentos de Deus e principalmente à força que vem de Deus para que sejamos assim. Não está na força do meu braço, está no poder de Deus. Deus nos ajude. Feche seus olhos. Sim. Alguns princípios, ó Deus, parecem inalcançáveis para nós. Ó Pai, nem sempre conseguimos trabalhar com total fidelidade a Ti. Às vezes pecamos, às vezes falhamos. Nem sempre, ó Deus, respeitamos os nossos líderes, sejam eles os eclesiásticos, sejam eles, ó Pai, os da família, ou sejam eles os políticos. Às vezes, ó Pai, nós tratamos com rebeldia. Mas nos perdoe, ó Pai, nos dê, aqui na nossa igreja, bons relacionamentos entre líderes e liderados. Ajude-nos também, ó Deus, a sermos fiéis no cumprimento do pastoreio um do outro. Ajudar, Deus, aquele que tem andado longe, consolar o que tem ficado triste, nunca pagar o mal com o mal, mas sempre estar presente em todos os momentos da vida dos nossos irmãos. Sermos uma igreja de uma comunhão verdadeira e uma igreja que desenvolve o sacerdócio universal dos crentes. Todos são pastores, todos cuidam, todos amam, todos admoestam, todos exortam, mas todos caminham juntos. Ajude-nos também, ó Deus, a desenvolvermos um bom relacionamento com o Senhor, sempre com alegria, sempre com gratidão e sempre com oração. Ajude-nos a nunca deixarmos de orar, a nunca apagarmos o Teu Santo Espírito, a nunca desprezarmos a Tua palavra, meu Deus, e nunca nos envolvermos com as formas do mal, mas que possamos sempre fazer o bem para a glória do Senhor. Sejamos essa igreja dessas recomendações da Tua palavra. Ajuda a minha vida e os meus irmãos em nome de Jesus.